Olá, prezados alunos, eu sou o professor Juliano e fui convidado para apresentar para vocês o conteúdo de empreendedorismo, elaborar todo o material de empreendedorismo, que é a disciplina que vocês têm aí no curso. Sou formado em Economia, Administração, tenho especialização em um MBA em Gestão Empresarial e uma especialização em Educação à Distância, e também tenho um mestrado em Administração, onde eu me aprofundei no estudo do empreendedorismo, das várias vertentes do empreendedorismo e esse mundo encantador que é o empreendedorismo. Aliás, a gente chama de mundo, né? Mas na verdade ele é um campo de estudo, né? Que trata dessa pessoa, desse ser que transforma o mundo com os recursos que todos têm, mas por algum motivo o empreendedor ele faz diferente. Então, quando eu montei o material, o objetivo foi do mais introdutório até o mais específico. Então, na unidade 1, nós vamos ver sobre a definição, começar com a definição do empreendedorismo, o empreendedorismo como ele está organizado no Brasil e no restante do mundo. Eu trouxe um material aí bastante interessante na apostila, que diz respeito a como alguns países tratam o primeiro mundo. Depois a gente vai debater isso brevemente sobre a diferença com relação à visão brasileira. Falar um pouco do perfil empreendedor, processo de criação de um negócio, a questão da oportunidade que é tão presente no estudo do empreendedorismo, escolha, risco e os problemas que se devem considerar quando se resolve empreender, o empreendedorismo dentro das empresas, que a gente chama de intraempreendedorismo, o plano de negócio em si e a questão da responsabilidade socioambiental do empreendedor. Começando pela definição de empreendedorismo, existem várias visões do empreendedorismo. Por que existem várias visões, várias teorias, várias definições do empreendedorismo? Porque é o mesmo foco olhando por óticas diferentes, basicamente, né? Schumpeter, que é um economista que seria o ícone aí do empreendedorismo, e é interessante que os economistas, principalmente os clássicos, eles diziam assim, os clássicos diziam que à medida que você oferta, né, você gera riqueza e você gera demanda. Já os neoclássicos, né, eles dizem ao contrário, à medida que você tem demanda, alguém oferta. E aí vem o Joseph Schumpeter e diz o seguinte, não é bem assim a dinâmica. Existem atores no meio desse contexto econômico, que são esses empreendedores, que eles não ofertam só quando tem demanda, né? Eles criam, em determinados períodos de tempo, em determinados momentos da história, eles criam situações diferentes. E aí surgem pessoas que criam a internet, que criaram lá na Antiguidade da Pólvora, que criam mais recentemente o iPhone, o iPad, que criam o Windows, que criam a Embraer, enfim, empreendedores que mudam a lógica da história, da tendência da história daquele momento. Em determinado momento, em alguns segmentos, a história muda radicalmente porque essas pessoas entraram e o Schumpeter estudou esse empreendedor. Então, por que eu digo no início da minha fala que é uma ironia, né? Porque um economista é considerado uma referência no empreendedorismo, mesmo no geral os economistas pensando que a oferta ocorre a partir da demanda, né? E o Schumpeter, ele fala dessa capacidade do empreendedor de quebrar a ordem econômica existente, né? Eu não vou só ofertar porque se existe demanda, eu vou criar um novo segmento, e isso acontece durante a vida. Aliás, vocês devem estar me vendo agora, talvez até pela internet ou por uma mídia digital, que não existia há pouquíssimo tempo atrás. Se a gente olhar para trás de 30 anos, não existia a possibilidade de acontecer o que está acontecendo nesse momento, porque alguém pensou, né? Alguém criou um ultrassom que consegue antecipar alguma deficiência, alguma doença numa criança e corrigir isso ainda no útero da mãe. Isso é maravilhoso. Enfim,
Existem outros empreendedores que olham a lógica econômica, né? A dinâmica econômica, o desenvolvimento, e a gente vai chegar lá, da importância do empreendedorismo no desenvolvimento das nações. Né? E existem outros que dizem respeito, estudam, como Scott Shane, estuda a oportunidade. Porque, como algumas pessoas, que são esses empreendedores, veem oportunidades e outras não veem. O Scott Shane, ele usou um exemplo muito interessante. Existe uma tecnologia nova que vocês veem aí nesses folders de alta qualidade, que é o verniz direcionado, verniz localizado, né? Em algumas partes tem verniz, outras não. O Scott Shane pegou essa tecnologia que era novíssima nos Estados Unidos e replicou e apresentou para algumas gráficas, né? E estudou a reação daquelas pessoas. E foi interessante porque cada empreendedor daquele teve uma percepção daquela nova tecnologia que eles não conheciam até então. Alguns não deram bola, outros acharam até legal, interessante, e outros caíram de cabeça e falaram, eu quero isso aqui porque eu quero fazer meu negócio crescer. Apostaram. E foi uma tecnologia que era visto que ela tinha uma posteridade, uma importância na indústria gráfica, e ele começou a analisar as reações, porque alguns viram oportunidades e outros não viram. E ele chegou à questão da idiosincrasia, né? Como os valores criados na nossa história, seja ela familiar, educacional, social, elas cunham a visão que você tem de mundo, né? E a visão que você tem de empreender. Então, um biólogo vai lá olhar para uma árvore seca como um conjunto de possibilidades de seres viverem naquela árvore seca, e uma outra pessoa vai ver como uma possibilidade de usar como lenha para fazer churrasco. Né? São visões totalmente diferentes do mesmo objeto. Os empreendedores não são diferentes, eles também olham no mesmo objeto. O Per Davison, ele é um escocês, na época do mestrado a gente até trocou mensagem com ele, tinha recém lançado o livro dele, que se chama Metodologia de Pesquisa no Empreendedorismo. Ele tem uma definição muito legal, e eu coloquei no material de vocês, a visão muito legal do empreendedor. Ele fala que o empreendedor, na verdade, a definição, vendo todas as definições do empreendedorismo, ele colocou uma definição que são loucos abençoados por Deus. Né? Que vários empreendedores no mundo afora empreendem pelo amor que tem, pela oportunidade que existe naquela questão, depois vão aprendendo e se tornam grandes empresários, grandes donos de grandes corporações, mas não entendem muito bem, isso é muito forte no Brasil, tá? Não entendem muito bem onde estão entrando. Né? O Brasil, apesar de ter um case mundial, o mundo vem estudar o Sebrae aqui, pela capilaridade que ele tem, pelo foco que ele tem na promoção do empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de atuar como consultor no Sebrae. É interessante como as pessoas vêm ao Sebrae depois de já estarem quebradas. E como existem pessoas, poucas, que vêm entender o negócio para depois encampar aí um investimento nesse segmento. Mas a maioria, boa parte, diria para vocês, hoje a pesquisa diz que mais de quase 50%, procuram ajuda depois que não dão mais conta de administrar a sua empresa. Por quê? Não entenderam muito bem. Por isso que Per Davison diz que são abençoados, os que dão certo são abençoados por Deus. Vocês vão ver no material, tem uma pesquisa que eu fiz durante o período do mestrado sobre quais são as políticas existentes no Brasil em comparação com o mundo. Tem até uma tabela dessas pesquisas. E o que fica evidente no Brasil? O Brasil tem um número de políticas voltadas ao empreendedorismo em quantidade comparada com os Estados Unidos, que é um dos países mais empreendedores aí. Só que o direcionamento se difere consideravelmente. Enquanto nós aqui estamos ensinando esse empreendedor a fazer a gestão do fluxo de caixa, de materiais, da produção, ainda o básico, vamos dizer assim, que vocês vão ver, né, nos cursos de administração,
Nos Estados Unidos e na Europa em geral, o foco está direcionado já à inovação. Nesses países asiáticos não é diferente. Então, o que difere, a quantidade de políticas no Brasil ela é imensa, tá? E cada vez surgem mais, tanto do governo federal quanto do estadual e do municipal, tá? Então, tem bastante direcionamento aí, bastante política no Brasil, mas elas estão um pouco dispersas e ainda preocupadas com o básico, vamos dizer assim, né, que é a gestão. O programa Brasil Maior, que é o mais recente, ele se preocupa em produtividade, né, tentando pela inovação, um grande programa do governo federal. Mas ele não está ainda na ponta, ele não tem feito grande diferença. Tá? Com relação ao perfil empreendedor. Bom, o empreendedor em geral, ele é essa pessoa que tem a iniciativa. Tá? O empreendedor ele tem uma capacidade que outras pessoas não têm de perceber as inúmeras variáveis que existem ao seu redor, né? Seja a variável financeira, capacidade de conhecimento, técnica, a disponibilidade de trabalho, as oportunidades de tecnologia disponíveis em máquinas, equipamentos, o layout. Ele consegue andar na rua com a família passeando e percebendo o que tem diferente nas vitrines e melhorar dentro da sua empresa. Então, ele tem essa capacidade de articulação. Eu acho que seria o grande diferencial do perfil empreendedor, é essa capacidade que ele tem de articular todas essas variáveis que estão disponíveis, organizar isso, sumarizar dentro da sua mente e direcionar o foco. E eu acho que é bastante interessante. O empreendedor ele tem muito foco, tá? Ele não fica se dispersando muito. Eu acredito naquilo, eu conheço esse segmento que eu estou atuando, eu vou investir nesse segmento de forma bastante específica, porque isso vai me trazer resultado e traz resultado em geral. Tá? Lembro das minhas aulas na graduação, e os alunos, geralmente no segundo ano, terceiro ano, você tem aulas de empreendedorismo no curso de administração, e os alunos eles tinham uma visão, tem até hoje, não tenho mais lecionado na graduação, mas tenho contato, ele tem a visão de que ele vai montar um negócio, sei lá, uma pequena loja, um brechó, vamos dizer assim, uma loja de roupas usadas, e ele vai colocar uma pessoa lá que vai administrar para ele, e ele vai ter um extra com essa loja. Tá? Eu diria para vocês que isso não existe. Tá? Aquele velho ditado lá dos nossos pais, dos nossos avós, que os bois engordam os olhos do dono, isso é pura verdade. Tá? Não existe negócio que você coloque na mão de outra pessoa e ela vai administrar melhor do que você. Tá? Então, o empreendedor ele tem como característica uma pessoa que gosta de trabalhar. Tá? Ele gosta de viver o negócio. Ele está no sábado à tarde organizando a próxima semana, no domingo de manhã adiantando a produção ou repondo o tempo perdido durante a semana na produção, no caso uma pequena indústria ou de uma grande indústria. Ele está constantemente atuando dentro da empresa, e tem que ser assim. Tá? Não existe, eu volto a afirmar, não existe empresa que funcione administrada pelos outros. E é uma pessoa muito articulada na sociedade. O perfil empreendedor ele tem essa característica de ser bastante articulado nos sindicatos patronais, com o sindicato dos profissionais, dos colaboradores, né, com a sociedade, com a comunidade que a empresa está inserida. Ele tem a visão que, quando possível, eu vou doar para a minha comunidade para melhorar esse contexto, eu vou conviver nessa comunidade em que a empresa está inserida. Isso é bastante importante, e o empreendedor tem essa percepção. Bom, com relação à criação desse negócio, efetivamente, né, ele vai culminar aí num plano de negócio e efetivamente um investimento na estrutura. O processo de criação de um negócio ele começa com um sonho. Tá?
em determinado momento, geralmente lá pelos 30 anos, a partir dos 25 anos, mas mais de 30 anos, 35 anos, as pessoas já têm um conhecimento técnico e um network muito interessante. E eu estou falando na média, tá, pessoal? Mas tem pessoas de 18 anos que já têm isso maduro, né? Assim como tem pessoas de 60 anos. Eu lembro de uma professora da universidade aqui de Maringá que contou uma história para nós de uma colega dela do Canadá que criou a quarta maior fornecedora de determinado produto para cosmético no Canadá. Ela criou a quarta maior indústria nesse segmento. Em 5 anos, a indústria dela se consolidou como, eu não sei que produto que era, mas era uma matéria-prima para cosméticos. E como cosméticos é um mercado muito interessante, muito grande, com margem de lucro bastante interessante, ela cresceu muito rápido. Um detalhe, ela começou a empresa dela com 65 anos. Com 70, ela tinha a quarta maior empresa do Canadá nesse segmento. É uma história bastante interessante. Então, quando eu falo que lá a partir dos 25, com 30, 35 anos você amadurece, que essa é a média, tá? Mas tem gente que com 18, com 65 anos chega nesse nível. E essa idade em geral, onde você adquiriu, como eu comentei com vocês, a experiência, a maturidade, né, e o conhecimento técnico, né, tecnológico. Então você tem um sonho e você quer realizar ele. Esse sonho, ele passa a se tornar uma ideia, ele começa a se construir como uma ideia, né? A partir dessa ideia, você começa a planejar. Então, o sonho passa por uma ideia mais estruturada, né? E isso passa por um planejamento. Quando ele chega no nível de planejamento, ele já começa a pensar num plano de negócio. Mas antes de ele chegar no plano de negócio, é bastante interessante, e os empreendedores em geral fazem isso formalmente ou informalmente, a conhecer o mercado. É muito importante conhecer o mercado. O Segredo de Luiza, até eu não usei ele como bibliografia do material, mas ele é um romance, foi uma sacada do Fernando Dolabella. E diz a lenda que ele começou a escrever esse livro na praia, né? Então ele estava lá com o seu notebook, ele falou assim: eu vou relacionar um romance com um plano de negócio. O nicho de mercado dele é empreendedorismo e ele gosta muito do plano de negócio. Então ele começa a contar um romance de uma moça que quer abrir um negócio, está naquele dilema do relacionamento, enfim, vai casar, não vai casar, vai prosseguir com o relacionamento, está com os sonhos de empreender, e ela começa a estudar um plano de negócio. E dentro do romance ele coloca insights do plano de negócio, depois explica dentro do livro cada detalhe do plano de negócio. É bastante interessante a leitura, talvez algum de vocês já tenham o contato com esse material. Mas é justamente isso, e tem um momento que a Luiza, primeiro, ela faz o que todos têm que fazer, tem que consultar professores com experiência de mercado, experiência acadêmica no assunto, né? Porque esses professores vão te direcionar no que você tem que fazer. Segundo, conhecer o mercado. E para conhecer o mercado, você tem que falar com o concorrente, né? E eu fiz isso, orientei muito trabalho em plano de negócios e trabalhos relacionados ao empreendedorismo, e é surpreendente o quanto um concorrente recebe bem, ao contrário do que a gente imagina. Claro que tem um ou outro que não vai te abrir alguns segredos do negócio, mas em geral, como eles sabem que é o trabalho que faz a diferença, tá, eles te abrem o negócio. Façam um teste um dia que vocês quiserem abrir um negócio. Eu quero abrir lá uma frutaria. Vai na frutaria que já existe e começa a conversar com a pessoa, né? Se ele tiver uma cabeça aberta, ele não vai te esconder nada, porque o segredo do empreendedorismo está no trabalho, está na dedicação. E isso não tem como você ensinar, tá? Isso é de cada um, isso é do perfil de cada empreendedor. Então, isso faz com que as pessoas tenham essa visão, essa abertura, e é bastante importante você conhecer esse mercado, os concorrentes, os fornecedores, tá? Esse é um segredo também bastante interessante. Fornecedores em geral, eles querem também ganhar e viabilizar suas empresas, e para isso eles sempre tentam negociar com margens altas. Mas à medida que você começa a conhecer, você vê a possibilidade de articular, né?
E por mais que já tenham feito disciplinas de negociação, existe uma coisa difícil de ensinar, que se chama capacidade de você barganhar, de você saber se posicionar diante de uma... É muito sutil isso, é muito tácito, né? De você negociar numa grande negociação de uma empresa, de você entender exatamente qual é o verdadeiro outro lado e qual é o verdadeiro seu lado, né? Sua posição. Né? E o ideal é que você se posicione bem para partir para uma negociação. E os donos de empresas, em geral, não se preocupam muito com isso, vão negociar numa posição ruim, né? Vão negociar um empréstimo com o banco com uma dívida grande nesse banco. Então, o gerente, é complicado ele conceder alguma coisa diferente, né? Ao passo que você tem que se antecipar ao problema para ir negociar pegando o exemplo do gerente de banco, você tem que negociar numa posição boa, numa posição diferenciada, ok? Qual é a escolha e o risco do ato de empreender? Eu acho que o principal, né, é você querer empreender no que você gosta muito. Esse é o principal problema, mas também pode ser a principal oportunidade. Por quê? Você gostar muito de determinado segmento, tá? Eu gosto de viajar, eu vou abrir uma pousada. Isso não está muito bem relacionado, o fato de você gostar de viajar, né, e querer montar uma pousada. Por quê? A pousada é um negócio que está ali para te atender bem. Não quer dizer que ele é fácil. E a gente pode confundir isso, né? Por mais que o dono de uma pousada te atenda bem sorrindo, ele está satisfeito, ele está feliz, por trás, antes dele te atender, existe uma série de fatores que são pertinentes ao negócio, que são muito difíceis, muito sofridos e que exigem muito. Então, as pessoas tendem a empreender no que gostam de fazer, mas não se preocupam muito em entender isso. O outro lado, você está recebendo o lado que você tem que receber, que você está pagando, que é o lado do bom atendimento, o lado do produto adequado, o lado do serviço perfeito, mas lá atrás, para que isso aconteça, é bastante trabalhoso, né? Mas, por outro lado, se você conseguir entender isso, é muito gostoso você oferecer o que você gosta. É muito bom, tá? Então, é uma faca de dois gumes, né? De dois lados aí, tem dois lados da moeda e você tem que cuidar com isso, né? Com essa situação. E para a gente já finalizando, o intraempreendedor, né, ele é o profissional que não decidiu empreender ainda, né, porque boa parte, principalmente no Brasil, de empreendedores são empreendedores que conheceram algum segmento dentro das empresas e saíram dela para concorrer com essas empresas ou não, para fornecer para essas empresas, enfim. Ali dentro eles conheceram segmentos e saíram e abriram suas empresas e alguns têm bastante sucesso nesse meio, né? Mas, em geral, tem uns que não querem ter suas empresas, não querem ter seus negócios, enfim, mas têm uma visão empreendedora. E eles criam diferenciais dentro dos seus setores onde trabalham, dentro das suas empresas. É o que a gente chama de intraempreendedores. Basicamente, eles têm as mesmas características que os empreendedores, mas eles não decidiram ser donos. Ainda ou nunca decidirão ser donos. Tá? Então, eles têm grande importância nesse cenário empresarial, né? E para finalizar, pessoal, a economia ela precisa de atores, tá? Atores dentro desse contexto que façam a diferença no que diz respeito à sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela tem o tripé ambiental, né, o social e o econômico. Então, viabilizou economicamente, eu tenho que me preocupar, claro, estudo paralelo, tenho que me preocupar com a questão ambiental, né? E o empreendedor ele tem esse papel importante no contexto, esse papel relevante, justamente porque, em geral, são pessoas que procuram aprender, né, e aprendem tudo sobre uma empresa. Então, são os que estão mais preparados para que a empresa continue crescendo, né, o segmento que ele está inserido, o setor que ele está inserido continue crescendo de forma sustentável. Então,
o empreendedor tem essa característica e por isso o último capítulo do livro trata dessas questões. Ok? Ao fim de cada unidade, nós disponibilizamos para vocês algumas questões. Vocês são adultos, alguns com idade entre 20 e 20 e poucos anos, alguns já com idade mais maduros, né, como é o meu caso. Então, o adulto em geral aprende fazendo. Tá? Eu sugiro a vocês, tá? Peguem um caderno, anotem as questões, façam as questões. Vão voltar ao modelo, apesar de a gente estar no modelo digital, mas aquele modelo antigo de você escrever, fazer as questões, responder elas, anotar na apostila, né? Não sei se vocês recebem essa apostila ou se ela está em PDF, imprime ela e risca. É muito importante. Os grandes pensadores do mundo, você pega um livro desse pessoal, eles riscavam, eles se questionavam dentro do livro. É importante. Além disso, eu coloquei vários materiais para questões sobre o assunto, acesso a vídeos do YouTube, né? Dicas, enfim, utilizem tudo que o material está disponível para vocês. Tá? O EAD tem se mostrado uma metodologia fantástica de aprendizagem. As avaliações do MEC têm sido surpreendentes, porque lá nos primórdios se falava, será que vai funcionar? Existia aquela dúvida como qualquer novo segmento da economia. E hoje ele está se mostrando extremamente interessante no que diz respeito à aprendizagem. Por quê? O aluno ele tem que ter mais disciplina, ele tem que fazer mais. E o fato de fazer mais, o fato de não ficar só apenas assistindo uma aula expositiva, faz com que essa pessoa aprenda mais. Então, utilize aqui todo esse material, todo esse recurso que nós montamos com vocês com muito amor. E bom aprendizado para vocês e sucesso. Muito obrigado pela atenção.